Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom, meu nome é Catherine Ribeiro, eu sou médica, educadora em saúde e eu tenho trazido aqui para vocês reflexões sobre o que a gente precisa fazer para termos uma saúde plena, integral, nos sentirmos livres, felizes e podermos fazer aquilo que a gente mais gosta com muita energia. Então, a gente está fazendo essa série, né? Semana passada a Rê falou, eu trouxe a Renata, né? Uma grande amiga aqui para falar um pouco para vocês sobre a visão dela, né? De sustentabilidade, né? E ela falou um pouco sobre as formas de agricultura. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como viver em harmonia com o planeta, né? O que a gente precisa fazer para encontrarmos realmente um equilíbrio, né? Porque como a gente viu recentemente com o Covid, né? A partir do momento que a gente ficou mais fechado, deixamos de pegar carros e poluir o ar, né? Viajar de avião, que é um grande emissor, né, de gás carbônico aí para o planeta. A gente percebeu como que a natureza, né, os pássaros, as árvores, os golfinhos, as baleias começaram a aparecer mais e demonstrando aí um reequilíbrio de todo esse ecossistema. Isso mostra realmente o quão tem sido impactante, né, desde a época aí, principalmente da Revolução Industrial, a nossa forma de consumo, o quanto tem gerado todo esse desequilíbrio. Enquanto muitos têm pouco, poucos têm muito, né? Então, isso, quanto mais a gente compra, mais a gente gera resíduos e o lixo é algo que a gente já nem sabe mais onde coloca, porque se vocês forem ver aí por dia, só no estado de São Paulo a gente tem mais de 27 mil toneladas de lixo sendo geradas e não tem nem lugar para fazer tanto aterro sanitário. E isso começa a gerar um grande problema de saúde pública também, por questões de contaminação do solo, né? E com isso a gente abre brecha aí para nossa saúde ser afetada e de toda a população. Então, a ideia hoje, a Rê vai falar um pouquinho sobre como a gente poder viver um pouco mais em harmonia e quais ações a gente já pode começar a implementar no nosso dia a dia para que a gente perceba, né, contribua de alguma maneira para essa transformação. É lógico que tudo isso é um passo de formiguinha, né? A gente muitas vezes acha que a gente está sozinho, só eu estou separando o meu lixo. E muitas vezes isso acontece em casa, viu, gente? Eu vejo eu por aqui na minha casa, a Rela na casa dela, o quanto é desafiador conscientizar as pessoas que estão à nossa volta da importância da gente diminuir o consumo, né? Ver realmente aquilo que é necessário. Aqui em casa mesmo, às vezes, eu tenho uns tremelique, porque a gente tende, né? Porque como nossos avós viveram momentos de escassez, depois de pós-guerra, a gente tende a querer acumular, porque talvez vai faltar. E se faltar agora na pandemia mesmo, a gente ouviu tantos boatos de que, né, iria haver escassez de alimento. Quantas pessoas não saíram correndo aí para comprar comida, papel higiênico? Isso eu não entendi, mas enfim, né? Até porque, já que a gente entrou nesse quesito, tem coisas que é melhor lavar do que usar papel. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui. A gente, então, acaba que muitas vezes exagerando na dose. E aí a gente perde tempo, porque a gente acaba perdendo tempo comprando aquilo que a gente não precisa. A gente perde dinheiro, porque a gente compra coisa que a gente não vai usar muitas vezes. Quantos aí na quarentena não tava com o armário cheio de roupa e não usaram nem um par de roupinha ali todo santo dia, porque a gente quer aquela mais confortável, né? Aquela que suja menos, enfim. Então, vamos parar, fazer essa pausa um pouquinho e ouvir um pouco a Rê para ver o que ela tem para nos dizer sobre tudo isso, que com certeza você já vai sair daqui com outro olhar. Então, eu espero que você goste e a gente se vê já já. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode viver em mais harmonia e equilíbrio com o planeta. Em primeiro lugar, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar que a sustentabilidade tem três pilares, que é o pilar econômico, social e o ambiental. Então, é imprescindível que a gente considere os três também para que seja viável a gente ser sustentável no planeta. E aí, nesse sentido, também lembrar que não adianta a gente querer se cobrar extremamente sobre a perfeição em relação à sustentabilidade. Cada pessoa tem ao seu alcance uma forma de mudar o seu estilo de vida,
de mudar os seus hábitos. E eu acho que a gente tem que sempre começar uma mudança aos poucos e de forma acessível, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade do ponto de vista do lixo, né? O lixo é um grande problema no mundo. A gente sabe que apenas 6% de todo o lixo do planeta é reciclado, então não adianta ser reciclável, que muitas vezes a questão está em como é que esse lixo vai, no final das contas, de fato ser reciclável. E quando a gente pensa nesse sentido, acho que o passo fundamental na questão do lixo, por exemplo, é redução de consumo. Cabe a cada um a responsabilidade sobre a geração de lixo no planeta, já que a gente sabe que vai ser muito dificilmente reciclado no final. Então, esse é um grande ponto. Eu sou uma grande defensora do minimalismo, do essencialismo, em que a gente passe a consumir só aquilo que realmente a gente precisa, né? E aí, quando a gente considera isso, eu falo para tudo, né? Não é só coisas fúteis. Até para nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, às vezes eu vejo que a gente entra num lugar do, nossa, agora que eu mudei meus hábitos, eu preciso adquirir isso, isso e aquilo. E não, ser saudável, ser sustentável, nada mais é que você ter um estilo de vida simples com apenas aquilo que é essencial. A indústria, principalmente a indústria do bem-estar, ela é muito, muito esperta em captar essa aparente necessidade que a gente tem de mudar o estilo de vida e começar a te propor uma lista de coisas que você precisa consumir. Você está gerando lixo, você está gerando tráfego de caminhões, você está gerando mais uso de matéria-prima. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência e pensar a todo momento, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso consumir tudo que eu estou consumindo? Se a gente olha ao nosso redor, é muito fácil perceber coisas que a gente compra e nunca usa e que, na verdade, elas poderiam ser coisas que a gente teria em menor quantidade, de melhor qualidade e respeitando, por exemplo, a produção artesanal de pessoas que participam de uma cadeia justa de produção daqueles produtos, né? Então, isso acho que é um ponto fundamental. E, mais uma vez, falando de comida, acho que é muito importante saber de onde a sua comida vem. Saber se pelo menos a fonte daquele supermercado ou daquele mercado local, ele é uma fonte direta do pequeno produtor, diminuir cada vez mais os intermediários, que faz não só com que o alimento atravesse, né, muitas etapas e por isso o alimento precisa, de certa forma, ter algum aditivo químico para preservação ou no final o agricultor acaba sendo o que menos recebe por aquele alimento e o produto final acaba saindo bem mais caro do que ele realmente é. Mas também porque conhecer, né, da onde vem a tua comida tem uma questão de conexão que a gente tem perdido, né? Ao longo da história a humanidade tem cada vez mais distanciado do alimento que come, então isso tem gerado essa desconexão mesmo, de saber os ciclos da natureza, qual é o processo de tudo aquilo, né? Entender que não existe morango o ano inteiro, que a cenoura ela tem vários tamanhos, né? Não existe aquilo que a gente vê no supermercado de cenouras padronizadas, ela só existe porque centenas de cenouras foram descartadas para que apenas as cenouras padronizadas estivessem no supermercado no final. Então, são muitos pontos quando a gente considera a sustentabilidade, mas é importante a gente cada vez tomando consciência mesmo desses processos, porque eu acho que a partir do momento que a gente conhece como aquilo chegou até você e que a gente consegue de forma autônoma decidir o que a gente acha ou não sustentável, né? Porque a gente fica muito manipulado pela indústria que usa e abusa do marketing, das propagandas, e a gente acaba muitas vezes ficando confuso em relação a algumas questões. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Bom, e pra gente encerrar então esse momento, eu trago aqui, né, 10 passos que a gente já pode começar a fazer pra gente reduzir o nosso consumo de tudo. Porque na verdade, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tá bem com a gente, mais a gente vê que menos a gente precisa de coisas de fora
pra gente ser quem a gente é e gozarmos da vida na sua melhor forma. Porque também se a gente começa a ter muitos bens, muitas coisas, a gente vai ter que ter mais tempo pra você ter que cuidar de tudo aquilo, né? Igual planta, vê aqui quanta planta. Quanto mais planta você tem, mais você tem que despender tempo pra cuidar. Mas esse é um benefício, porque não tem coisa melhor do que a gente tá perto do verde, mesmo em meio a essa muralha de pedras. Bom, então, vamos lá. Passo número 1. Compre somente o necessário. Então, o que é necessário é diferente do que aquela perguntinha. Você quer ou você precisa? Porque querer, a gente quer muita coisa. A gente quer o mundo dentro da gente. Só que a gente é o mundo, gente. A gente é uma pecinha do todo, né? Então, assim, o que realmente é necessário pra mim nesse momento? Eu tô tô precisando muito de uma camiseta nova. Tá mesmo? Não compra ainda não. Vai lá no seu armário, abre seu armário, tira tudo, arruma tudo, vê o que tá te servindo, né? Joga fora aquilo que não te serve mais, ou joga fora, doa aquilo que você não te serve mais, né? E aí você vê, poxa, será que realmente eu tô precisando daquela camisetinha que eu acabei de ver que tá na promoção ali, um preço super, daquela marca X que eu sempre quis ter? Às vezes você nem tá precisando, manja? Então, já é uma forma aí de você diminuir o seu consumo, né? Até porque essa camisetinha vem da onde mesmo? Quem é que produziu? Não é trabalho escravo, né? E da onde que vem todo o material dessa camisa? Tipo, a gente não tende a pensar na cadeia por trás daquilo que a gente consome, seja uma vestimenta, seja um alimento, seja lá o que for, né? Eu, por exemplo, eu tenho meu carro. Cara, eu sei que desde pequena meus pais trocavam de carro a cada 2 anos, porque, né, pegava o carro zero, 2 anos o carro já tá muito usado, e aí ele vai desvalorizando, e aí não sei o que tem que trocar. Eu não penso assim. Eu já acho que eu tenho um carro que é um troço robusto, né, que foi feito pra durar, porque não é de latão. Então, enquanto ele estiver me dando segurança e me levando pra onde eu preciso ir com o mínimo de conforto, eu vou usá-lo o tempo que ele tiver que durar. Eu penso assim. Por quê? Porque imagina o quanto de recurso da natureza a gente não precisa para construir um carro. Não é muito? Eu já tô até pensando em carro coletivo. Quem tiver aí... Bom, é que ainda não dá porque eu tô nômade, mas enfim. A minha ideia é, de repente, juntar uma galerinha que mora junto e ter um carro que a gente compartilhe. Não necessariamente a gente precisa ter cada um o seu carro. Bom, então... Só trouxe aqui uma reflexão, que são coisas que acontecem comigo, que eu fico pensando aqui, quebrando minha cabeça, e quem sabe tem alguém aí que tá tendo umas ideias meio mirabolantes igual a minha, então a gente tá junto. Número 2, diminua o seu consumo de carnes. Por que eu tô falando isso? Porque você é vegana, você não come carne. Não, não é por isso. Até porque eu parei de comer carne, não foi pelo impacto ambiental, eu parei de comer carne foi por conta de dó dos animais. Mas... um dos maiores motivos geradores de desmatamento e poluição dos nossos solos é a indústria da carne, né? Porque por tudo isso que eu já falei, pela questão do plantio de milho e soja, pela quantidade de água necessária para alimentar esse animal e depois na hora do abate, na limpeza, tudo isso acaba que gerando uma série de resíduos e isso é extremamente tóxico para o solo, para o planeta, tá? Então, se você já diminui aí para um dia na semana não comer nada de origem animal, você já está ajudando o planeta. Se você puder diminuir para uma vez na semana para você viver uma vida mais longa e saudável, porque segundo os estudos aí dos países mais longevos, os centenários, quanto menos consumo de carne na sua vida, né, e mais cereais integrais, leguminosas, né, verduras, legumes e frutas, mais saudável você vai estar. Então, já cuida do planeta, cuida dos animais, tadinho, porque matar os bichinhos, né? Se a gente tem outras fontes de alimento hoje, que antigamente a gente talvez não tivesse, mas hoje a gente tem. Já vamos ajudar. E só vamos aí também ajudando a diminuir o aquecimento do nosso planeta. Número 3, prefiro orgânicos. Eu sei que é mais caro, mas se todo mundo consumir agora orgânicos, a gente vai estar estimulando os pequenos agricultores a plantarem mais, a gente vai estar ajudando a nutrir o solo, né? Como a Renata já falou pra gente sobre os benefícios da agricultura sintrópica, a gente vai nutrir mais esse solo, a gente vai ter alimentos mais ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes, com isso vai ajudar a gente,
o solo e todo o ecossistema, as abelhas, os insetos que estão ali trabalhando, os micro-organismos que estão ali naquele solo, os fungos, enfim. Então a gente começa a entrar mais em harmonia com a nossa natureza, tá? Ah, então, mas é o dobro do preço. Não é o dobro do preço. Se você for direto no produtor, você vai ver que o preço que eles vendem orgânico, muitas vezes é até mais barato do que o não orgânico no hortifruti da vida. Dá uma pesquisada, tá? Entra aí na internet e vê na sua região se tem produtores locais. Geralmente tem, e se você mora na roça, no interior, mais fácil ainda, né? Você deve ter o seu vizinho ali que tá plantando uns pezinhos de alface, de repente você troca uma ideia com ele e você troca ali a sua cenoura pelo alface. Esse é o meu sonho de consumo, gente, uma hora eu chego lá. Bom, número 4, ande mais a pé. Vá de bicicleta, porque assim você não precisa gastar, né, combustão de derivados fósseis. Então, com isso, a gente já diminui a poluição ambiental também. Então, você vai comprar pão, vai andando, você já faz exercício, cuida da sua saúde. Olha só, tá vendo quando a gente começa a pensar sobre cuidar do planeta, a gente tá, na verdade, cuidando da gente? É isso. Então vamos lá. Número 5. Consuma tudo, eu anotei aqui pra não esquecer. Consuma tudo pela metade. Então a gente acha que a gente vai passar fome, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? Não. A gente não precisa comer de 3 em 3 horas. Nós não fomos feitos pra ficar comendo o tempo inteiro. Pelo contrário, por que a gente tá vendo aí uma pandemia de obesidade no mundo? E isso é a principal causa de morte. Leva a doenças isquêmicas, né? A hipertensão que leva a infarto, derrame, câncer, diabetes, tudo isso relacionado muitas vezes ao nosso estilo de vida, e o principal pilar é a alimentação. Então, só de você reduzir para metade a quantidade de coisas que você compra para sua casa, já vai diminuir o quanto você desperdiça de alimento e vai ajudar na sua saúde, porque aí você vai comer o mínimo necessário, tá? Porque se tiver besteirol em casa, na hora que você não tem o que fazer, você come. Tudo come, né? Bom, então, número 5, falei, consuma tudo pela metade. Isso vale pra roupa, vale pra todo o resto também, né? Até o tanque de gasolina, você não precisa encher o seu tanque toda hora. Você pode encher pra metade e você vai ficar pensando, você tem que ficar andando pra ir pra todo lugar de carro mesmo, né? De repente você pega uma bike e vai, ou faz carona compartilhada, enfim. Número 6, troque mais, descarte menos. Então uma coisa que tá super na moda hoje é a economia colaborativa, né? Então, de repente você junta aí com umas amigas e, cara, junta tudo aquilo que você não tá usando muito e fala, vamos fazer um bazar? E aí vocês se juntam uma tarde, faz um chá delicioso pra trocar umas ideias, colocar o papo em dia, e aí vocês trocam. Olha que legal. Porque às vezes tem coisa que sua amiga já enjoou de usar, tipo um colar. Vai, você já usou aquele colar. Sua amiga fala, nossa amiga, seu colar é maravilhoso, então vamos trocar? E aí vocês trocam. E aí não precisa comprar mais coisas, né? Porque muitas vezes essas coisas vêm lá da China. E como é que é a forma de trabalho, o tanto de emissão, né? De vir de lá até aqui. E sem contar os impostos que a gente paga, né? Que é um horror. Bom, então faça mais, troque mais e descarte menos. Número 7, evitar o desperdício. Então, por exemplo, não vá no supermercado com fome. Porque se for com fome, você vai querer comprar o supermercado inteiro. E aí depois aquilo vai estragar na sua geladeira, você vai acabar jogando fora. Então, evite, tá? De ir com fome no supermercado. Se for comprar produtos, tipo limpeza, essas coisas, o que eu acho que nem precisaria, né? Porque com vinagre, bicarbonato, água e um olhinho essencial ali pra dar um cheirinho, você já resolve tudo. Mas enfim, faz uma listinha pra você não comprar mais do que você precisa. Se você for na feira pra fazer compra de comida, não faz listinha, sente o que tem lá, mas sempre compra um pouco a menos do que você acha que você precisaria, porque estraga. É melhor você ter que ir 2 vezes na quitanda ou na feira do que você ter que jogar um monte de comida fora, porque aquilo dá um aperto no coração, né? Bom, se você tiver composteira na sua casa, maravilhoso, você põe na composteira, aquilo vai virar chorume, você põe nas suas plantas e voltou pro ciclo ali maravilhosamente bem. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Número 8, doe o que você não use mais. Às vezes a gente fica juntando um monte de tranqueira na nossa casa, aquilo acumula um monte de energia, né, parada ali, estagnada, enquanto deve ter um monte de pessoas precisando daquilo. Eu mesma acabei de fazer isso há um mês atrás. Eu tinha me mudado, não sabia pra onde eu ia, tinha deixado tudo no storage, tava pagando uma paulada aí, por 6 meses, tudo parado. Chegou uma hora que eu falei, bom, já que eu não sei pra onde eu vou,
Eu não vou ficar pagando isso aqui, o que eu fiz? Doei. Doei tudo. Então, aí meu irmão ficou feliz, minha mãe ficou feliz, os amigos que ganharam um monte de coisa ficaram felizes e tá tudo maravilhoso. Né? É muito bom também a gente se desprender, aprender a se desapegar. Às vezes a gente abre um espaço interno pra gente receber coisas novas. Olha que maravilhoso. Bom, 9. Reduza e separa o lixo. A gente não aprende quase sobre isso. Pelo menos eu não tinha aprendido, eu fui aprendendo com a vida. E mesmo assim, às vezes eu ainda fico com dúvida. Então, mesmo que no seu prédio não tenha coleta seletiva, faça a sua separação. E, por exemplo, supermercados tipo Pão de Açúcar, eles têm essa possibilidade. Eles fazem coleta seletiva. Então, o que você pode fazer? Você vai separar o orgânico, que é aquilo que o lixeiro vai levar, ou você vai pôr na sua composteira, né? Você vai separar o papel, o alumínio, o metal e o plástico, tá? E aí você pode levar nesses centros de distribuição aí que vai ajudar. Agora, se tiver pilha, celular, bateria, essas coisas que tem metais pesados e que aquilo não deve ser descartado de forma alguma, lâmpada, no lixo, separa isso também e leva, tipo, Pão de Açúcar. Eu não estou falando Pão de Açúcar porque é o lugar que mais me vem, assim, que eu sempre vejo. Que eles recebem, porque senão aquilo pode gerar problemas sérios no lixo. E como vocês sabem, tem lugares que as crianças, tem muitas pessoas, famílias que vão pro lixo para buscar as coisas e eles podem ser intoxicados por aquilo também e ter problemas sérios de saúde, tá? Então não descarte esses materiais jamais no lixo. E número 10 aqui, vamos usar mais sacolas retornáveis e menos sacolas de plástico. Mesmo se você tem um lixinho do banheiro, não faz um lixinho por coisa. Quando for tirar, tire e põe num grandão e reutiliza aquele que tá lá. Porque o plástico, essa sacolinha de plástico leva mais ou menos 400 anos para se decompor no planeta, né? Se você é mulher e ainda usa absorvente, cara, nem vou falar sobre isso. Pensa o quanto tempo, ele leva mais de 100 anos para se decompor. Por isso que hoje em dia tem outros métodos, calcinhas absorventes, aquele coletor menstrual, enfim. Mas lixo, o saco plástico é um dos principais, né, que são eliminados aí com maior tempo de decomposição, então tem um impacto grande. Tem uma sacolinha, leva uma sacola, ou esqueceu, foi no supermercado, não sabia que ia, não tem nada, pede caixa. Eu sempre pego caixa, ponho as coisas ali e pronto. Agora, se você for menos no supermercado e mais na feira dos orgânicos perto da sua casa, né, você não vai precisar de nada disso, você pode só levar uma sacola ou aquele carrinho de feira e tá tudo maravilhoso. Bom, então já falei demais. Fico por aqui. E a gente vai voltar no próximo vídeo que a Rê vai falar pra gente um pouco sobre as formas de consumo do Farm to Table e do Slow Food. A gente espera você. Um beijo e até já.